Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje então comentar aqui O Inimigo do Povo, muito interessante, gostei muito dessa leitura, um livro 6 estrelas, realmente me diverti muito. Ele é uma peça de teatro, certo? Aqui da Príncipes, né? Editora Príncipes. Ele é uma peça de teatro desse cara aqui, só que eles transformaram em livro normal, mas ficou muito top, muito incrível a história. O questão aqui, capa, né? Produto, é um espaçamento bom, papel amarelo que brilha menos. Da Príncipe eu gosto muito do material deles. Se você não sabe, eles têm um preço mais competitivo, por isso que eu tento adquirir vários livros dele, porque aí é a proposta aqui do canal, consigo fazer mais mapeamentos. Então eu li, gostei muito. E antes de eu contar as informações já contei do produto, né? Eu vou contar um pouco da história para vocês. Este cara aqui, pelo que eu tenho de informação, que eu fiz uma rápida pesquisa, eu vi mais este cara, certo? No pessoal de esquerda. Aqui a gente usa o adesivo esquerda e direita, a gente tem todas as resenhas compondo, você tem uma grande quantidade de material de definição que é esquerda e direita, mas em cada vídeo eu não consigo desenvolver todos os conceitos. Mas adesivo esquerda, acredito pelo que eu sei de pesquisa, e ele fez essa peça de teatro aqui, beleza. Aí então, quando eu fui ler, eu falei, legal, ele é de esquerda, porque eu vi um monte de canal de esquerda comentando ele que esse cara é muito bom, Isas. Aí eu falei, ok, vai ser de esquerda, eu faço as informações normais, porque aqui no canal, se você não conhece aqui o material do canal, tem de esquerda, direita e tal, quando de teoria, tem, enfim, as informações, livros de literatura também, tudo mais. Muito bem. Aí eu fiz a leitura, mas aí quando eu fui ler, eu falei assim, nossa, mas essa conclusão é da condição humana. Então, essa ideia da condição humana, como funciona o ser humano, talvez até colocar religião e outras coisas, é adesivo direita. Então me parece que eu vou fazer a listagem para você de todos os símbolos. A história é muito legal, muito divertida. Então se você não entende nada de política, de símbolos, nem nada, quer ler só para divertir, você vai gostar muito, certo? Vai ser muito legal. E é uma história muito curta, eu acho que 110 páginas no mesmo dia, de um dia para o outro você vai ler, vai ser muita diversão. Então eu vou resgatar todas essas partes de símbolos, toda essa listagem que eu vi, eu gostei muito de tentar mapear com outros livros que tem aqui do canal. Então basicamente seria isso a proposta. Então depois da introdução do canal eu começo com os comentários. Então como sempre eu pedi aqui no começo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando sempre tem os links de compra aqui na descrição com o link. Chega no site, compra livro ou a partir dos links aqui do canal compra outras coisas. Você está ajudando. Tem o botão de membros, tem o botão de valeu. Vou pedir também para você participar aqui dos comentários, é muito importante, motiva, certo? Quando você participa, incentiva aqui, eu leio, eu tento responder na maior velocidade possível. É importante também para o YouTube entender que o vídeo é relevante, ele espalhar mais. Então quando você curte, compartilha, ativa o sininho, todas as notificações, escreve alguma coisa aí, o YouTube espalha e também aumenta a chance de você receber os avisos quando eu faço as publicações. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists de temas, autores, e quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica o convite para você explorar. Aí qual que é a jogada aqui? Tem muitas perguntas que a gente pode fazer. A história eles têm lá uma cidade e tem um problema político na cidade. E aí o cara que está aqui, ele tem a chave, o poder, e esse poder ele é um intelectual, né? Digamos assim, um teórico, e é o relatório dele que vai ir para o lado A ou para o lado B. E aí você tem o papel da mídia, o papel dos políticos, o papel das pessoas do povo. E esse é um livro, que eu já resgatei essa tese em vários vídeos, que ele é muito fácil de perceber. Como assim? Você lê, você entende, né, as coisas que estão acontecendo, e você não precisa de uma chave de interpretação de um teórico. Você mesmo, com a sua leitura, você percebe possíveis conclusões e análises. Então, às vezes, os teóricos não gostam de livro assim, muito na cara, né, os símbolos e as interpretações, porque daí você não precisa dele para interpretar, dar a chave da interpretação. Por exemplo, aqui, como chama Senhor das Moscas, Robinson Crusoe também é muito fácil, esses dois têm mais informações simples. Agora qual mais que tem? Enfim, eu vou lembrar de mais alguns e vou colocar aqui no card na descrição, certo? Talvez na playlist de imaginação ou de distopias também. Tem bastante listagem de símbolos para vocês aqui no canal. Mas muito bem. Aí o que acontece? Eu fui lendo, falei, nossa, que divertida a história, você gosta dos personagens, porque é um teatro, então ele adaptou as cenas, tem um pouquinho de cenário, pouca coisa, porque na peça de teatro é assim, é escritório. Então, é uma mesa ali, é escritório, o importante é os caras trocando ideia, a fala, né? Tem uma ótima velocidade, eu gostei muito, é muito divertido. E aí quando você vai vendo, tem muitas reflexões e dilemas morais. Como assim dilema moral? Ele tem duas situações, as duas são muito ruins ou muito boas. Então ele tem que escolher. Ele começa a falar com as pessoas, então ele fala com a família, com os amigos, e aí tem o pessoal do jornal,
ele é um cientista e também é um, digamos, um técnico. Não, é um cientista. Cientista, aí toda a simbologia do que é cientista, que desenvolve teorias, pode direcionar a sociedade. Então, tudo isso que eu vi de símbolos de pessoas falando a favor e contra da ciência, dá pra colocar ali. Aí tem hora que ele é um técnico, digamos assim, naquela cena. Técnico é a pessoa que vai fazer lá a parte mais prática, digamos assim. Um sapateiro vai fazer o sapato, então ele sabe o conhecimento prático ali. Então, ele, quando ele está naquela cena, no laboratório, fazendo uma experiência, mesma discussão a favor e contra o técnico. Então, porque às vezes o cientista, ele lê um pouquinho mais de coisa, pronto, cientista na área de humanas, ele leu livros, ele não tem a parte prática, certo? E tem essa discussão, porque o cara, ele pode ser engenheiro, então ele tem a teoria, mas ele vai lá e constrói alguma coisa também, então ele teria a parte técnica, seria essa a discussão. E às vezes quando ele vai fazer um relatório, esse relatório a mídia vai usar, né, o jornal da cidade vai usar para essa situação política. Perceba que eu não estou te contando toda a história para você ler. Eu também tenho essa postura aqui no canal, eu conto um pouco menos da história, eu não vou revelar o que acontece. Eu vejo outros canais, até canais grandes de booktubers, e eles contam o livro todo. Não que seja ruim, eu gosto de saber, só que, enfim, acho que perde um pouco a proposta. Tem vantagens e desvantagens. Aqui eu estou listando o que você vai encontrar. Mas então, aí quando o jornal vai utilizar o relatório dele, ele já entra na teoria. Quem já tem algumas coisas de intelectuais, aqui eu coloco no card na descrição também, essa discussão do papel dos intelectuais, esse cara que estudou, e quando ele aparece na mídia, ele influencia opiniões, situações de políticos, leis, conclusões, etc. Muito bem, então você pode observar que só até aqui já tem muita coisa. Então, quanto mais símbolos, eu fui marcando aqui várias páginas, falei, nossa, o papel da classe média, a parte dos políticos, da amizade, tem algumas coisas que você vem com o cotidiano de hoje. Se você for um cara de esquerda, você lê as situações, com certeza, ele não quis escolher a outra coisa porque ele é de direita, é horrível, ou ele é de esquerda, é horrível, vice-versa e tal, essas coisas que o pessoal fala com várias intensidades. Então você pode analisar com uma baixa intensidade, apenas de listar e falar, olha, nessa situação, podemos utilizar tal filósofo, tal informação, ou observamos o drama do personagem ao escolher com a mesma chave, intensidade que o pessoal usa dos, como é que chama? Dos russos, certo? A gente também tem a playlist de literatura russa aqui no canal também, para você dar uma olhada no que eu já apresentei de comentários e de informações para vocês. Então, tudo tem aqui. Então tem a participação de política do povo, o que o povo escolheu, como manipula, porque vai acontecendo várias coisas na história, e aí ele fala assim, não, então eu vou contar a ideia. Então, já que você, mídia, não vai me ajudar, ou vai acontecer várias coisas, né? Mistura a mídia com a amizade que ele tem. Político também tem amizade. A família e tal, situação. Então eu vou contar pro povo. Aí o povo participa e tem lá uma discussão. Então tem uma cena que você pode resgatar. Claro, aí talvez no teatro, com a roupa, alguma outra música, alguma coisa que vai complementar. Pode ir para uma direção mais esquerda ou direita. Mas essa é a situação. Então o relatório dele vai definir o que vai acontecer. Até tem um spoiler aqui, digamos assim, na capa, né? Que é uma ideia relacionada à poluição. Então isso eu já posso comentar. Posso falar que é poluição porque também tem aqui atrás, né? Na sinopse. Então o relatório dele está falando se tem ou não a poluição e a quantidade. Isso vai afetar a parte de economia. Então você já pode resgatar também uma coisa mais de autores de economia. Falar, olha, então esse de economia, essa parte da economia no sentido que como tem o livre mercado ou mais ou menos Estado, que é a mesma jogada, acho que aqui no canal a gente não tem ainda. Veja quando você está assistindo se eu já trouxe, que é o Revolta de Atlas, que é o próximo que eu tenho que trazer. Temos a Nascente eu já... Não, minto. Calma aí, sim. Revolta de Atlas não trouxe, mas encaixa certo com a parte de economia. A Nascente não li. E o Cântico, sim, da Ayn Rand. O Cântico já temos a resenha no canal. Se eu não me engano, está na playlist de distopias, tenho quase certeza, mas senão eu coloco ele aqui. Então, basicamente isso. Então, todas as partes que eu anotei, certo? São essas temáticas aqui, todas com nível máximo. Como é 100 páginas, cada 2, 3 páginas acontece uma coisa que seria a cena. Então essa cena, que é um teatro, então é muito intenso, é muito legal, dá pra resolver. Até me lembrou um pouco essa jogada que tem aqui uma outra camada, né? Que é o pessoal aqui no Brasil, que eu fiz na outra playlist, que é o de séries e filmes, quadrinhos e tal, que é o grupo. Vou colocar aqui no card na descrição. Quando eu assisti... Não, o Deserto Particular eu gostei, que eu comentei, mas porque tem essa questão de política lá, mas é uma outra coisa. Eu acho que o que encaixa é o do Marighella, porque no Marighella tem cenas, então tem a cena muito boa,
que eu sei que você vai assistir e falar assim, ah, legal, essa cena aqui tá muito top, muito incrível, mas tá passando uma mensagem política daquele momento que o autor do filme, né, o diretor ou o roteirista querem passar pra gente, ok? Sem nenhum problema a priori, você está percebendo isso, ok? E acho que aqui essas cenas acontecem a mesma coisa, mas todas são muito boas. E lá no Marighella tem algo, o que eu senti, né, na percepção como cliente, digamos assim, e o que eu conheço de teoria de roteiro que eu acompanho em alguns canais. Eu senti que alguma das cenas está muito recortado e as cenas não levam exatamente com grande qualidade e intensidade para esse ápice. Então tem algumas cenas boas, tá rolando o filme, e aí tem essa cena muito boa. Mas enfim, essa é só uma característica que eu tô tentando ilustrar que aqui, não, eu gostei de todas as cenas. Então se virasse um filme parecido, que ia ter, precisaria de pouco dinheiro, né, porque é apenas o pessoal trocando ideia, ficaria muito top, acho que ia dar muito certo aqui também. E depende da interpretação, da intensidade. Quer ver um que depende da intensidade também, da interpretação? Como é que chama? Capitães da Areia, que a gente tem na nossa playlist de literatura brasileira. O Capitães da Areia, o Jorge Amado, ele é de esquerda, eu ia falar intensidade, é muito alta, eu não lembro exatamente qual partido, qual itens agora, mas ele era. Eu não sei se todos os livros têm, mas o Capitães da Areia, que é um dos principais. Então tem as cenas, a cena tá na cara do gol, digamos assim, para você interpretar para a grande intensidade de esquerda, que nem eu falei na resenha. Mas assim, é você que tem que colocar, que você pode colocar de uma outra interpretação. Então aqui acontece a mesma situação. Por isso que eu achei estranho, porque todo mundo que eu vi comentando desse autor eram canais de esquerda ou um cara que escreveu um texto e era adesivo esquerda. Aí eu falei, ué, eu li aqui e falei, ué, que estranho, né? Por que tá acontecendo isso? Que tá a interpretação. Mas o importante é que estão seguindo a nossa proposta do canal. Eu fiz a leitura, estou mapeando para você, então você tem várias possibilidades. Aí você lê, vê as resenhas, escolhe, aí você lê e chega na sua conclusão, aí você vê qual a intensidade que você vai defender cada tese. Mas, enfim, então tá rolando aqui tudo isso. Tem algumas coisas, sabe esse item que aconteceu no mundo, que a gente ficou em casa? Então tem aquele item com a palavra V, né, começa com V, que é a mesma discussão. Então aqui tem essa parte médica e tem esse item da palavra com V, que as pessoas tinham que ir lá e tal. Porque tem isso aqui também, porque como tinha poluição, ele falou assim, a gente não pode usar esse item com V e já resolver? Que é a mesma discussão que eu fiz, que é com A Peste, do Albert Camus, acredito que seja essa pronúncia, né? Acredito que ele seja francês, tá essa pronúncia correta, que é Camus, mas acho que pronuncia Camus em francês. Estou até olhando ali na prateleira, tem os dois, né? Que é O Estrangeiro e A Peste, temos aqui no canal. Que lá também, como é A Peste, você já sacou a jogada aqui da palavra, temos mais essa camada aqui também. Aí eu marquei. E aí uma conclusão que eu já vi há bastante tempo comentando, que todas as coisas que esses caras falaram, esses milhares de autores que eu estou citando sempre, claro, tem os mais contemporâneos, e esses contemporâneos, eles estudam a internet, mas todos esses antigos, clássicos, eles não colocaram o papel da internet. Então essa situação iria ficar maior ou menor se tivesse a internet. Então você pode resgatar, explicar tudo isso, você vai ter várias escolhas, como eu falei, aí você põe também o papel da internet, como as pessoas iriam divulgar, aí você pode fazer uma reescrita para os dias de hoje, a mesma situação. Com certeza tem empresa, você vai ler a história e falar, tem essa empresa, essa outra empresa aconteceu isso, aquilo, é igualzinho hoje em dia, você pode fazer o paralelo. Tem o outro aqui, que é o da Ubu, que é exatamente o Sociedade Ingovernável, também, a gente recebeu da editora, muito obrigado à editora, vocês estão sempre acompanhando. Esse Sociedade Ingovernável tem vários exemplos, vou colocar aqui no card também para vocês. Sociedade Ingovernável, gostei muito, também gostaria de a possibilidade da editora encaminhar, mas quando eu li eu falei, nossa, muito boa essa coleção aqui, eu comentei na resenha. Então, tem muitas páginas que eu falei símbolo, 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 o papel da opinião pública, que eu falei da população, porque daí ele tem que decidir, aí vai tendo uns 3 momentos, depois um momento final, que é esse dilema moral, o que ele vai decidir. Então ele tem uma catarse, né, um desenvolvimento, que é na vibe do pessoal do Russo, falar, então é assim a sociedade, é assim que acontece, eu vou tomar essa decisão. Então foi muito, muito interessante. Tem o papel do, claro, capitalismo, dinheiro, porque você tem poluição e a cidade é uma cidade turística, vai afetar o comércio. Então você pode fazer toda essa discussão, essa passagem de tudo isso. Então basicamente isso que é a história, então são essas várias cenas, ok? Eu acho que eu cobri tudo. Se eu não te convenci, eu acho que
Você deveria dar uma oportunidade, realmente eu gostei muito da história, é muito divertida. Quando eu falei muito divertido, a história é muito simples, né? Ele está lá, aí ele descobre a poluição e afeta a economia, e tem todos esses grupos sociais que não necessariamente de estereótipo, porque são pessoas, elas têm personalidades, dá para você ficar um pouco mais denso a história, então ele colocou muita coisa, é muito fácil de ler, muito rápido, e mesmo assim tem muitos símbolos em 100 páginas, 110 páginas, então valeu muito a pena a leitura, gostei bastante do livro. Então chegou até aqui, muito obrigado, não esqueça de curtir, compartilhar e inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando que sempre tem os links de compra aqui na descrição, o botão de membros, o botão de valeu. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.